E agora, convidamos o homenageado desta noite, senhor Euclides Celito Riquetti, para fazer uso da palavra. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Eu vou cumprimentar primeiro a minha esposa, porque é uma questão de elegância e reconhecimento a quem eu muito devo. Eu a conheci na semana que ela fez 15 anos, lá em Portunhão. Com 16, ela noivou comigo. Com 17, foi louca de casar. Com 20, teve gêmeas, a Caroline, que está aqui, e a Michele, que nasceram no hospital Nossa Senhora das Dores, pelas mãos do Dr. Tatim. E a da Laura Garcia. E o Fabrício, que nasceu aqui no Hospital São José, pelas mãos do Dr. Paulo Jefferson Mendes. Também cumprimentar o presidente da casa, o Rafael, meu aluno. Quando eu comecei a falar em público, eu fui o sucessor do vô dele, o Edgar Lancini. Aqui tinha a nossa igreja, São Paulo Apóstolo, que no mês de janeiro comemorava o padroeiro da nossa cidade, São Paulo Apóstolo. E o seu Edgar era locutor, fazia os anúncios. E ele já estava com bastante idade e precisava de um ajudante. Aí eu fui ajudante dele, aprendi com ele. E, assim, eu tenho uma crônica que eu falo das pessoas que falavam bem. Que eu falo dele, falo do seu Ivo Luiz Basso, né, que eram pessoas autodidatas. E falo do doutor Vitor Almeida também, que era um bom orador, e outros. A Noêmia, minha colega e minha chefe no MAT e no SENEC, conheço desde a adolescência. E todos os outros vereadores que estão aqui, eu tive como alunos o Rafael, o Gotardo, cuja mãe dele estava lá do lado da minha casa, hoje já sabe, eu fui lá. E a senhora, eu sou Gotardo, é a mãe do meu aluno, sim. E o Enio, que esteve lá na minha casa também, eu fui lá, conversei com o pessoal de Capinzal de Ouro que estava lá, porque estavam jogando bochas, né? Os demais vereadores, fico muito contente, Dalva, por ter recebido essa homenagem. Depois eu vou dizer a importância que isso tem para mim. E os outros vereadores, os primos, o filho do Canário, né? O Bonamigo, que é casado com uma aluna minha, né, também. E o pessoal aí da retaguarda ali, que também está se virando bem aí, e que eu tive o prazer de conversar com eles nos últimos dias. Cumprimentar os meus familiares que estão aqui, a Caroline e a Júlia, filha e neta. Aí tem o Iruito e a Marisa, que é o Piro, né, meu irmão? Iruito. Quando o doutor Alexandre lançou o livro dele, o segundo livro dele, eu fui pegar o autógrafo para o Piro, ele disse assim, Iruito é nome de japonês? Eu digo, é. E o pai colocou, e quando ele era pequeno, como é teu nome? Hirohito, imperador do Japão. Ele falava, né? A Marisa, minha cunhada. Daí também, cumprimentaram aí o Edmar, o meu irmão, marido da Isoleta, né? Que era o jogador de bola da família. O Luciano e o Nadilce, o Luciano é primo e o Nadilce é colega, vinha na aula da linha da Ambrosa a cavalo, deixava o cavalo lá no Ouro, lá atrás da loja da Agostini, lá, e vinha para ser o nosso colega aqui no Padre Anchieta, né, Nadilce? E, aliás, a dona Aurora Bressan vinha lá da Galdina estudar o normal aqui, deixava o cavalo amarrado aqui para baixo do Mate do Lauro. Tempos difíceis. Também o César Prando, meu amigo da área política, a esposa dele, a Tere, pastor, foi meu chefe, meu colega, o Darlo, que foi meu aluno, o Piá da Menina, Piscinato lá em cima também, o Jorginho Cajuru, o Jorginho, o José Mauro Lemco, jogavam bola comigo. E tinha o Jerônimo e tinha o Neivo. Aí o Neivo tinha um Chevette branco, o Jorginho tinha um Dodge Polara. Um Dodge 1800 Polara, cor cinza escuro, Jorginho. Então, a gente jogava lá no Abobrão, no sábado à tarde. Aí tinha o doutor Assis, que era o pediatra, essa era a nossa turma. O Douglas foi meu aluno, a Lucimar foi minha aluna,
O Enio não foi, mas a Dona Isilda, a mãe dele, a Carla, a Berenice e o Enio foram meus alunos também. E o jovem aqui que representa a nossa Nativa FM lá em cima, que eu fui lá dar entrevista esses dias. Então, assim, é uma maneira que eu quero carinhosamente, e se eu não vi alguém que estava em algum lugar aí, me desculpe, mas eu quero muito que vocês sintam que eu estou muito contente por vocês estarem aqui. E eu receber essa deferência de vocês me torna mais compromissado e comprometido ainda com Capinzal, que é uma terra de que eu gosto muito, que eu divulgo muito, muito, muito pelo mundo, porque eu tenho mais leitores no exterior do que no Brasil. E nos 5.200.000 acessos que eu tive já no meu blog, muita gente aprendeu muita coisa. E eu recebo comentários, eu recebo e-mail de muita gente, filhos daqui que estão em vários lugares do mundo, inclusive pessoas famosas também que não precisam. Tá? Mas eu nasci lá no Leãozinho, no interior do Ouro, que naquele tempo pertencia a Capinzal. 23 de novembro de 52, no dia em que o bispo Dom Mário Marques nasceu, e o Juventil de Marco, ex-prefeito de Jaçaba, também nasceu. Nascemos no mesmo dia, na mesma região aqui. Eu, com 1 ano, 1 mês e 21 dias, nasceu a minha irmã Iradi. Eu fui morar com meu padrinho. Aí, quando me entendo por gente, eu não tinha 4 anos ainda, e o meu padrinho me trouxe a cavalo ali para baixo, para lá da casa da Noêmia, onde tem a casa do Sérgio Rossetti, para o lado de baixo. Vizinho do seu Segalim que tinha ali, que ele era latoeiro, que tinha ali, e do lado, na frente do Gácer, eu morei ali. Aí voltei para o Leãozinho, só vim passear. Um dia eu fui para a Linha Bonita, não é que eu tinha um irmão, era o Piro. Eu nem sabia que eu tinha mais um irmão. E fui lá e tinha o Piro, meu irmão, o Iruito, lá na Linha Bonita. E a vida foi assim. Aí o meu pai, quando eu fiz 8 anos, o meu pai dava aula na Linha Savoia, a gente ia a pé pela Estrada de Ferro. E tinha o Luizão e o Valério, os Reis, que eram alunos dele. Tinha os Rossetti, o Nego, essa turma eram alunos do meu pai. E eu fui lá e comecei a aprender a escrever meu nome, umas coisas assim. Quando não chovia, eu ia com o pai, que o pai ia a pé pela Estrada de Ferro. Depois, eu entrei no Mater Doloro com 8 anos de idade e fiz 9 no mesmo ano ainda. Eu era o mais velho da turma. Aliás, eu falei para a Noemi esses dias, eu e o Moacir Riquetti tínhamos um colega que ele era mais jovem e pequenininho. E a gente protegia ele. E o meu primo ensinou ele a andar de bicicleta. É um fenômeno da neurolinguística do mundo. Morava aqui, do lado do hospital, na casa que foi construída pelo Cosimino Epifani, que moravam os médicos. E quando foram homenagear os prefeitos e os presidentes de Câmara e ex-prefeitos, e a Noêmia e a Cilei me procuraram. Olha, a gente precisa localizar. E eu entrei num site dos Estados Unidos e escrevi em inglês e ele me telefonou. Ficou 1 hora falando comigo. Ele mora em Miami. Ele é uma das autoridades da neurolinguística no mundo. Era aluno do Mater Doloro. E ali eu tive aquelas professoras que foram enunciadas ali. A cidade era muito simples. Aqui no centro tinha calçamento e lá tinha calçamento de lá da prefeitura até a casa do pai do Ailton Viela ali. E no meio fio aqui do centro tinha umas argolas, que talvez tenha alguma ainda no chão, fixadas numa argola que deitava assim, que era onde amarravam os cavalos quando o pessoal vinha para a cidade. E os carros que tinha, lá no início dos anos 60, quando eu tinha 8 anos, 60, 61, tinha o Jeep de KV do Arthur Atolini, e tinha o do Dorini, e eram os Jeeps táxi. E o seu, Ernie Edgar Fleck, tinha uma limusine preta, Benjamin Barizon tinha uma Aero Willis, eram os carros que tinha aqui. E tinha, a família Caldarte Tenor tinha um Pontiac, que chamava de Pontiac, que o Rogério Caldarte dirigia. Capinzal, Santa Catarina, placa 157072. E depois foi vendido por Recalcate lá do Pinheiro Baixo. Então, assim, a vida é assim. Aqui, o pessoal trazia o gado do campo
E vinha tudo pelas avenidas aqui, pela central, e dava aquele estouro de boiada. O doutor Vitor Almeida escreve bem nas histórias dele, esse gado se espalhava. E era levado nas mangueiras que tinha do lado da estação, para baixo da estação do trem, onde tinha as pilhas de madeiras empilhadas e tinha as cercas para ficar o gado. Então, ali, eles carregavam no trem, cargueiro que ia para São Paulo, Sorocaba, tudo que era do lado, passava por Ponta Grossa. O tio Arlindo Bareta ia junto, Pedro Lima, o Tito Carelli, que é falecido. Essas pessoas todas, eles acompanharam, trabalharam para ajudar a organizar esse despacho de animais. Quando eles criaram a Ouro aqui, o frigorífico Ouro, fizeram do lado de cá, porque não tinha ponte, tinha a Ponte Pêncil, que foi construída, inaugurada primeiro em 34, como em 34 se fundou o Colégio Catarinense, que é onde eram as irmãs lá em cima, que depois virou Mater do Lauro, e que se transformou em Belisário Pena, que foi inaugurado em 50, lá onde é. E isso aí, esse padre Matias, ele tem uma história muito importante. Assim como Antônio Rosemann, que eu fui com o seu Reinaldo Durigão encontrar lá em Erechim uma vez. Então, muita gente trabalhou para que Capinzal chegasse onde está. No ano de 1947, 48, 8 nascidos batizados aqui na nossa igreja se tornaram médicos. E eles estão ali, o doutor Ascioli, Rui Flâmia, Luizinho Branquer, todos nascidos ali. Olhem bem a importância que tem. Então, se a gente for, e eu, como vivi muitos anos, eu sei mais ou menos essas coisas, e eu mentalizo isso. E eu procuro deixar registrado na história, através das crônicas, mas eu tenho muito material armazenado. Muito, muito, muito. Então, o doutor Vitor Almeida, a dona Olga Branquer, o Paulo Eliseu Santos, que tem alguma coisa na internet, eles são pessoas que têm registros importantes e que a gente tem que estudar. Quando eles dizem assim, o Ouro se separou de Capinzal, na verdade foi Capinzal que se separou do Ouro, que a prefeitura era lá do lado de onde é a prefeitura. E eles trouxeram para aquele prédio, ali do lado do cinema, ali, que é do Glair Almeida, e da esposa dele ali. A prefeitura de Constantino Mensa, que foi aquele prefeito na época. E veio. Então, eu acompanhei essa história. Nós tivemos tragédias, nós tivemos a morte do Dr. Wilson Bordim, que foi uma coisa louca. Ele foi o que construiu o estádio do Vasco lá, junto com o pessoal, com os Sartori, os Lancini, com os Savi, né? Com todas essas pessoas. E ele foi assassinado por uma pessoa que era menor, mas que ele tinha ofendido o cara na frente do promotor, e o promotor não tomou providência. Ele disse, eu vou enxugar o cara. E ele pegou 2 revólveres ali na frente do churrasqueiro Riquete, e o doutor Wilson estava no Jeep azul. Eu estava na aula no Senec e vi a dona Olga Branquer correr para a rua e gritando assim, mataram o doutor Bordim, mataram o doutor Bordim. E no recreio ele tinha passado do nosso lado com o Jeep para ir atender um paciente. Então, assim, nós temos muita tragédia, mas temos muita coisa boa que aconteceu aqui. Nós tínhamos 2 cinemas, o Farroupilha, nós tínhamos o Cine Glória. Aqui isso trouxe muito lazer, muita diversão. Os circos que se armavam ali para baixo, onde o meu irmão tem a casa dele, se armavam aqui onde é a rodoviária, no campo de futebol. A nossa história é muito rica. Se a gente for pesquisar na separação do Ouro e Capinzal, quando eles separaram o Capinzal de Campos Novos, houve uma negociação. E nós tínhamos um vereador de Piratuba. Dizer, eu voto para o Capinzal separar, mas depois vocês têm que aprovar para Piratuba ser separada aqui. Aí, assim foi. Daí Piratuba ganhou a emancipação. Aí, depois, daí tinha uns que eram tinha os Osíris D'Agostinho do Benoni Viela, eram vereadores em Lacedópolis, que era Barra Fria. E tinha um que era vereador de 2 irmãos, hoje Castelo Branco. Era Longo o sobrenome. Não, a gente ajuda a votar aí, mas a gente quer depois que separe o Lacedópolis e o Castelo Branco. Então, o Ouro foi emancipado pela Lei Estadual 870, em janeiro de 1963. Isso só foi instalado em 7 de abril. Sabe por quê? Porque era o dia do
partido UDN. Do lado de cá tinha mais PSD, que era o grupo do Silvio Santos, os Almeida e os Lancini, né? E do lado lá eram os UDN, o Bonissoni, os Basso, aquela turma lá. Aí foi tudo em comum acordo. Foi bom, porque daí cada município tinha uma rivalidade. Aqui tinha os porungueiros e do lá os abobreiros, né? Então lá eles construíram o ginásio que ficou Abobrão e o Porungão, que também chamavam de Lesmão, que o seu Dileto construiu aqui. Lesmão porque demorou muitos anos para construir. Aliás, o seu Dileto era assim, muito severo e mão fechada. Uma vez, o Cláudio D'Ambrosio era cunhado dele, era o departamento de obras. E ele e daí estragou o pneu do caminhão. E ele, não vai comprar o pneu. Tira o outro e deixa um cada lado atrás e um na frente. Pelo peso que carrega, pode ser assim. Quando estragar, ainda vai ter o outro guardado. Então, as coisas foram muito severamente feitas. E se construiu essa história boa, né? Então, nós temos muito registro. Na separação de Ouro para Capinzal, eles têm todas as atas aí. Se vocês, vereadores, forem procurar, vocês vão achar muita coisa interessante. Tem tudo. Então, por exemplo, tinha cotas da Companhia de Luz. Aí, ficou para o Ouro um caminhão velho, umas coisas velhas lá. E aí, assim, eles tinham muita coisa depois, daí, o Capinzal não deu, mas o Ouro ficou com a prefeitura, o prédio. E sabe como é que eles compraram aquele prédio? Aquele prédio era da família Sartori. E aí, os Sartori eram do PSD, o time de vocês. E os outros do DN queriam comprar, mas eles nunca iam vender para o DN. Aí, então, o seu Marcos Fortunato Penso, que é o sogro do Constantino Mencia, ele foi lá e comprou como fosse para ele e vendeu para o pessoal fazer a prefeitura de Capinzal lá. E a prefeitura era aqui no Sanalma, no Santos Almeida. E eles tiraram a prefeitura daqui e levaram na carrocinha do Eurides Venâncio para lá. E o Celso Farina aqui, ele dizia, olha, os bandidos, estão levando o Capinzal embora, estão levando para o outro lado do rio. E foi. Então foi uma briga muito grande. E aí, olhe bem, o dia que instalaram a Lacerdópolis, 11 de 11 de 63, em Castelo Branco, aqui dois vereadores fizeram uma reunião. Um se elegeu presidente e outro vice-presidente. Dois, fizeram tudo lá, eles marcaram a sessão para a mesma hora que estava instalando os outros dois municípios. Depois o juiz anulou. E um deles foi até prefeito aqui da cidade depois. Vocês vão achar naquelas atas. Aí teve outra história que eles pegaram, e quando foi para separar, eles tinham que levar a ata para a Assembleia Legislativa aprovar. Aí eles fizeram tipo uma reunião dia 27, uma dia 28, tinha que fazer uma sequência de reuniões. Aí aprovaram tudo. Aí 2 vereadores foram para levar para Florianópolis a ata para a Assembleia Legislativa aprovar, que o Mário Orestes Brusa, que era de Capinzal, mas morava lá do Ouro, era deputado. Aí eles saíram e foram para Lages. Eles foram daqui até Lages com o ônibus e chegaram lá e foram para o hotel. No outro dia eles perderam, e era o último dia para levar, dia 30, para Florianópolis, para aprovar a separação. E eles foram. E, heroicamente, eles pegaram uma carona com um caminhão que pegava leite dali e levava para a Freia do Wagner. Lá eles pegaram uma carona com outro caminhão que levava repolho, alface e tomate lá para Florianópolis. Coisa de herói. Aí depois um desses vereadores, os dois são falecidos, eu não vou dizer o nome, disse assim, cara, veja bem, esse velho está mentindo. Nós fomos para a zona e perdemos o ônibus, por isso fizemos toda essa aventura. Então você veja bem que a história, se você vai procurar, você vai descobrir um monte de coisa. Né? Então assim, eu podia contar, a Miriam disse assim, anota o seu discurso. Daí eu comecei a ficar nervoso. Estava nervoso em casa porque eu tinha que fazer o discurso. Não, vai ser uma conversinha, né? Mas eu fico muito contente, aumenta meu compromisso. Eu já falei com a Noêmia, eu tenho umas ideias estruturais para Capinzal. Como o Silvio Santos teve lá há 60 anos atrás, ele começou a fazer o aeroporto, ali no San Roque, está o terreno lá ainda, né? Você sabe que tem o terreno, era o aeroporto, o campo de aviação. O silo da linha Savoia, você conheceu que tinha um silo lá abandonado? Que acabou virando um cortiço, e tinha uma estrada que subia da linha aqui de perto do frigorífico que ia para Alto Alegre, que era para ser
transformar numa rodovia que ia ser muito rápido para essa parte aí de Lindenberg, coisa via para baixo. Mas eu tenho uma outra ideia que eu já conversei com as pessoas aí, que é uma ideia para melhorar a infraestrutura da cidade. Ousadia. E assim, vocês têm grandes privilégios, porque vocês têm 2 senadores, 3, né? E um termina o mandato agora, lá em Brasília, né? E vocês vão ter uma boa representação política. E vocês têm condição de trazer muita coisa. E o mérito tem que ser de quem traz. Não, isso é importante. O Celso Farina dizia assim, o prefeito tem que ser o animador da sociedade. E ele liderava as coisas e dizia, ó, assim, assim, assim. E andava a pé na rua, parecia o Mazzaropi. Aliás, então, dentro das minhas crônicas, eu falo das pessoas. No livro anterior, eu falo da neve de 65, que eu estava lá no Ouro e saí de lá para comprar umas coisas para a tia Maria Riquetti, lá na Comercial Bareta. Fui de chuteira, porque o meu sapato, que era o único que tinha, estava molhado. Daí fui com a chuteira do meu primo do Macete, que é o marido da Blandina, policial. E aí, na enchente de 83, também foi aquela catástrofe toda que a maioria de vocês presenciaram. Eu relato num dos livros meus. Aí tem a neve de 75, que se passou mais assim de Água Doce para lá, que eu morava em União da Vitória, eu relato nos meus livros. E quando eu falo que as minhas personagens têm cunho social e histórico, eu falo assim, que eu pego as pessoas simples e eu coloco no livro, e coloco na internet. E as pessoas veem e elas falam comigo. E as pessoas leem. O Rui Flame, o médico, um dia me ligou. Um dia ele ligou para o meu irmão, pediu o telefone, ele ligou para mim. Para ele falar de umas coisas que tinha no livro, que ele viveu aqui no Rio do Peixe, quando as mulheres lavavam roupas nos rios. E as mulheres lavavam roupa ali onde mora o Nadilce, atrás da casa, ali no rio. Tinha um monte de caquizeiro. Eu tinha 4, 5 anos, vim passear em casa, minha mãe disse que era para ir lá olhar que hora era no relógio, eu não sabia. Olha onde é que é o ponteiro, assim, eu não conseguia dizer para ela, né, que ela morava ali. Tinha, aqui para baixo do Massucato, ali, tinha um poço ali, na frente tinha a serraria, as Horté Branquer, Esquadrias era ali, e abaixo do Rio do Peixe, do açude, tinha as mulheres lavavam roupa, e lavavam lá no valo que tinha, que era da usina dos Hortéia, lá do outro lado do rio. Então, a gente não tinha água em casa. A comunicação da minha mãe, com a tia Clarinda, que é a mãe da Iradia do salão, era assim, quando uma era para chamar outra da visita, colocava um pano branco na janela. E aí, a que colocava o pano branco estava chamando a outra de visita. Se ela não podia, ela colocava o branco também. Daí outra sabia, não, é para eu ir lá. E é assim que funcionava. A gente sempre deu um jeito de resolver as coisas. E as pessoas, e o Capinzal, e o Ouro, e a nossa região, teve muita gente briosa e gente de luta que trabalhou. Né, seu pastor? Você que é neo-ourense, que é um grande empreendedor também. Então, nós temos que... Quando eles fundaram o jornal, o Barzinho começou a fundar o jornal. Daí veio ele e o Enio. A gente vai fazer um jornal, tal, tal. Vamos, eu era prefeito em Ouro. E daí eles começaram. Então, assim, cada um colocou um tijolo na construção da nossa cidade. Nesse livro aqui, agora rapidamente, que vocês também têm as coisas de vocês a fazerem, esse livro é prefaciado pela Ana Shirley Bragato Fábio, o anterior pelo Dr. Alexandre Dietrich Burr, que é o juiz. Então, eu tenho umas histórias assim do ginásio de Padre Anchieta, que é onde estudava, teu pai estudava, meu amigo. O ensino médio nós fizemos junto. A arte de assentar pedras, que eu falo dessas pontes do trem passar, que tem ali para baixo, da linha Savoia, tem Lacedópolis, Barra Fria, Barra do Leão, isso aí, os muros. Gente simples, falo da Nossa Senhora dos Navegantes, do seminário, dos barbeiros que tinha aqui e lá, da era do rádio, do tempo da Rádio Sulina, que tinha aqui, e dos sapateiros, e o Texaco e o Gasolina. O Texaco e o Gasolina, assim, Lancini, na frente da loja do seu pai, dos Sartori ali, tinha uma bomba de gasolina, e tinha pouco carro na cidade. E aí o Ivo Facim, é irmão do Antônio Carlos Facim, que é de Cimar, ele mora em Jaçaba.
Ele estava ali, ele tinha 12 anos, e veio da Bardelão e estava ali abastecendo. E aí chegou um caminhão, encostou, só tinha caminhão a gasolina, né? E não é que estourou um pneu do caminhão, e ele achou que estava explodido tudo, se jogou no rio, ali onde tem a ponte, ali perto da loja Calegari, para não morrer, sabe? Ele me conta, está na história aqui, entende? Então, tem um dos latoeiros, bom, não vou tirar o prazer de vocês lerem, né? Mas eu fiz um poema, é um soneto. O soneto é um poema que tem 4 estrofes, de 4 versos, 3 versos e 3 versos. É a minha declaração de amor, eu já sabe, eu nunca imaginei que ia receber o título de cidadão, mas eu já tinha feito. E já estava no livro, no meu segundo livro. Capinzal, terna, doce, amada, sedutora. Palco da harmonia nas veredas matizada. Repousa em paisagem sutil, encantadora. Nos lábios de teus rios és musa abençoada. Capinzal, mãe a abrigar todas as gentes. Palco em teto de céu anil, de um paraíso. Magnífica urbe, sob raios reluzentes. Bendiz a todos com teu vívido sorriso. Capinzal, formidável, real e altaneira. Em tuas artérias se movem corpos e almas. Do teu âmago emerge a história verdadeira. Capinzal, rainha nossa, do abraço franco, reverenciada senhora, serena e calma, protege-nos todos com teu divino manto. Sinceramente, obrigado.